pessoal, então vou tentar recapitular um pouco, né? Eu sei que, enfim, o Kant não é um autor fácil, a gente está vendo muita coisa, né? Muita informação. Tá um pouco mais devagar hoje. Retomar um pouco do que a gente viu na última aula. Enfim, se vocês tiverem, né, com dificuldade na introdução, tentem fazer perguntas, assim, para a gente ir, né, entendendo melhor. Eu usei para pensar, né, aqui, o objetivo da última aula, né, eu tinha pensado entre, né, o nosso programa, ele tem uma concentração maior, evidentemente, na primeira crítica do Kant, o Kant participou das três críticas, né, a crítica da razão pura, e na terceira, que é a crítica da faculdade de julgar. Entre elas, tem a segunda, que é a crítica da razão prática, né, e como eu falei na última aula, né, próximo ali, que é a fundamentação da metafísica dos costumes, que são, vamos dizer, os dois livros juntos, né, constituem a base do sistema filosófico prático, né, do Kant. Bom, a gente viu, né, que o Kant, enfim, fica 11 anos sem publicar, mas a partir do momento que ele publica a crítica da razão pura, ele vai publicar horrores, né, nos 16, 17 anos seguintes, né, ou seja, até ele ficar improdutivo, né, já com quase 80 anos de idade. E ele começa o trabalho, né, a empreitada filosófica a qual ele se propõe, pela fundamentação do conhecimento, né, como a gente viu. E aí, né, uma imagem que eu citei, né, e eu propus justamente para fazer a transição, né, então, porque entre as duas, né, eu mencionei os livros, né, entre as duas críticas tem esses dois livros, então, né, eu propus que a gente tivesse basicamente uma aula para tratar da filosofia moral, né, que foi a última, mas eu acho que é interessante a gente reforçar alguns pontos antes de entrar, né, e eu trouxe também algumas coisas para começar a falar da crítica da faculdade de julgar, da terceira, né. Mas, enfim, para mostrar como que o Kant, né, depois de fundamentar o conhecimento científico, né, que é a pretensão que ele tem na crítica da razão pura, para passar aos outros âmbitos, primeiro a filosofia moral, depois, como a gente vai ver, né, a estética, aí sim no sentido, né, de uma filosofia da arte, quer dizer, de uma disciplina filosófica que trata da questão do belo, né, que é um sentido, né, que a palavra conserva até hoje, né, como uma área da filosofia, e também ao juízo teleológico, né, a reflexão teleológica sobre a natureza. Esses dois temas aparecem na terceira crítica. Para passar do conhecimento teórico, uma vez que ele estabeleceu ali, né, uma suposta firmeza muito grande, né, na primeira crítica, ele usa uma imagem, então, no final da parte, né, que é chamada analítica, antes de passar para a dialética, como a gente viu, né, onde ele vai tratar de certas ilusões, ele usa aquela imagem da ilha, que eu trouxe na última aula, como uma forma da gente pensar, né, talvez ajudar a pensar um pouco, né, como é que ele vai sair, né. Então, tem uma ilha e um oceano, né, tormentoso em volta. Essa ilha, o que ela representa? Como é que o Kant se refere a ela? Ou o que ela representa, independente das palavras específicas que o Kant usa? Entendimento e sensibilidade. Entendimento e sensibilidade. Mas o entendimento e a sensibilidade, como duas faculdades da nossa mente, o que eles produzem juntos? Conhecimento. Né? Então, dessa ação conjunta, né, de entendimento e sensibilidade, então a gente tem o conhecimento. E qual conhecimento, mais especificamente? Empírico. Conhecimento empírico, que é garantido pela sensibilidade. Na verdade, a subjetividade, ela é a base de toda a filosofia do Kant, né? Aqui ele está tratando, ao falar das nossas faculdades, entendimento, sensibilidade, assim como imaginação, razão, né, toda a faculdade de julgar, né, que vai ganhar um peso grande na terceira crítica, ele está tratando, vamos dizer, em geral, da subjetividade. Então, ela é a base para pensar o conhecimento empírico. E esse conhecimento empírico, que tipo de conhecimento é?
especificando um pouco mais. Científico. Conhecimento da experiência, né? Empírico, experiência, basicamente, né? Dizem respeito a esse conhecimento obtido pelos sentidos, né? Que então constituem a faculdade, a nossa faculdade sensível. Esse conhecimento, né? É o conhecimento que a gente poderia chamar de científico. O Kant está ali, como eu já falei várias vezes, né? Com um tipo de ciência em mente, sobretudo, que é a física matemática, né, desenvolvida na modernidade, e que tem ali em Newton, né, um dos seus principais nomes. Né, a gente conhece como física newtoniana, a gente sabe que depois vai ter a física de Einstein, né, a teoria da relatividade, que em alguma medida, né, explica a realidade de um outro modo. Enfim, isso vai trazer uma série de desafios, a gente fala sobre isso daqui a pouco. Mas, então, a gente teria aqui o único conhecimento, pelo menos a essa altura da reflexão que o Kant está desenvolvendo, no começo, que pode ser chamado de científico, ou seja, né, que tem um sentido forte de ciência. Vejam, que é uma discussão que se apresenta aqui em certos termos da modernidade, em particular no Kant, né, que está, de certo modo, funcionando como um ponto de virada do que a gente considera a filosofia moderna para o que seria a filosofia contemporânea, né, já no século XIX, enfim. Essa relação, né, entre o que pode ser chamado de ciência e a experiência, né, é uma discussão que até hoje, né, é totalmente pertinente. Não que a solução do Kant, especificamente esta, seja correta, né, digamos assim, aos olhos da ciência de hoje, embora ela tenha vários pontos, né, eu vou falar sobre isso, que podem ser ainda uma fonte de inspiração. Mas essa necessidade, digamos assim, de uma confirmação empírica para a gente poder, e de uma confirmação empírica muito sólida, né, baseada em evidências muito fortes, né, uma certa regularidade e assim por diante, é uma discussão até hoje muito viva, né? Então, uma concepção mais forte, mais rigorosa de ciência, né? Imagino que talvez vocês tenham, né, estudado algo nessa linha, em bases epistemológicas da ciência, por exemplo, né? Que aliás se chama bases epistemológicas da ciência moderna. É um tipo de discussão até hoje importante e que vai nos colocar questões, e a própria transição do Kant da primeira para a terceira permite dar o que pensar sobre isso, questões a respeito das diferenças, sempre semelhanças eventuais e diferenças entre ciências naturais e ciências humanas, por exemplo, né? Então, as chamadas ciências exatas, né? Como notadamente a física e a química, por exemplo, com suporte da matemática, e as ciências humanas. Né? As ciências humanas seriam um outro método. Aliás, vocês têm uma disciplina também, né? No BCH, né? Que é, acho que, não sei se todos tiveram, porque houve uma mudança recente. Eu sei que tem uma disciplina no primeiro ano, né? No primeiro quadro, que acho que é metodologia, científica, alguma coisa assim, não sei, estou enganado? Tem uma matéria de ciências humanas, mas ela é nos últimos 4 livros. Tá, bom, então posso estar enganado, mas eu estou lembrando aqui das disciplinas, enfim, mas essa, de qualquer modo, né, essa discussão, né, sobre especificidades das ciências humanas e das ciências naturais é uma discussão muito viva, né, do ponto de vista de alguns filósofos da ciência, que defendem uma posição mais rigorosa como essa, né, que o Kant defende aqui, pelo menos, fica difícil considerar certas coisas ciência. Né? No caso do Popper, por exemplo, quando ele considera a teoria marxista da história ou a teoria psicanalítica sobre o ser humano. Né? Ele considera, não sei se vocês já viram isso, ele que inclusive se diz inspirado no Kant, né, que teria uma posição que ele chama de racionalista crítica, ele vai considerar que não podem ser chamadas de ciência porque não são teorias que possam ser verificadas de maneira forte, sólida na experiência. E, portanto, você não pode nem confirmar nem refutar. Só para dar um exemplo, né, dessa discussão. Então, num primeiro momento, o Kant está, né, dando uma fundamentação muito sólida para o que seria, de fato, né, ciência, que vai ser muito usada, inclusive, vai servir de inspiração para muitos positivistas mesmo, né? Depois no positivismo lógico tem uma certa influência, quer dizer, então, os neocantianos, como o Coe e o Cassirer, né? O Cassirer depois
talvez, inclusive a gente vai falar sobre isso, né, adota uma posição um pouco mais flexível, digamos assim, em termos. Tudo isso só para tentar, né, trazer a coisa assim para uma, né, outros horizontes, uma discussão mais contemporânea, né? Então o Kant ele serve de inspiração para muita gente, né, inclusive para o Popper, né, como estava dizendo, depois. Mas é uma concepção dura, né, porque ele está dizendo assim, você tem que ter ali as duas coisas de uma certa maneira, articuladas de uma certa forma, como a gente viu, né, as categorias do entendimento e tal, né, enfim. Tudo bem? Uma concepção forte, né, de ciência. Como é que ele chama também essa ilha? Não sei se vocês lembram. Ele usa uma expressão terra da verdade. Terra da verdade. Ou seja, o conhecimento científico, ele seria o lugar por excelência disso que nós chamamos de verdade. Que reforça, né, essa concepção forte de ciência. Porém, né, então no primeiro momento a gente diz, bom, então é isso. A verdade está num conhecimento que supõe dados empíricos, né, que supõe evidências empíricas, mas também a ação do nosso entendimento constituindo esse conhecimento. Somente isso seria verdadeiro. Mas essa verdade, ela é verdade no sentido absoluto? Qual é o sentido dessa verdade? No nosso, aí o nosso, a subjetividade se torna decisiva, né? Nas nossas faculdades, no nosso modo de sentir e pensar. Portanto, mais genericamente falando, não é um termo que o próprio Kant usa, mas que a gente pode lembrar, no nosso modo de interpretar a realidade de uma certa forma que permite estabelecer correspondência entre conceitos e intuições sensíveis, percepções. Então, essa verdade, ela está o tempo todo lastreada numa noção de correspondência entre pensamento, entre aquilo que está na mente e aquilo que está na sensibilidade. Então, uma correspondência entre, né, no limite, as nossas faculdades, mas claro, né, supondo a nossa, que nós estamos em relação com o mundo. Tem aquela questão do idealismo, se esse mundo é real, ideal, enfim, mas, tá certo? Isso é uma interpretação do mundo. Bom, então, a gente está pensando aqui verdade, e essa é uma maneira, né, de compreender a verdade, que é, acho que eu mencionei o Heidegger na última aula, como alguém que tem, né, um estudo histórico interessante sobre a verdade como correspondência, a qual ele pretende se contrapor com uma noção, digamos, mais originária, mais profunda de verdade, por assim dizer, mas toda a história segundo o próprio diagnóstico do Heidegger, toda a história da metafísica ocidental, ou da filosofia ocidental, toma essa noção de verdade como sendo a noção apropriada. E isso começaria lá com Platão e Aristóteles, notadamente com Aristóteles, muito embora, né, o Heidegger discuta se de fato Aristóteles já está pensando exatamente nisso, ou se de fato isso vai ser fortalecido depois e se tornar algo absolutamente, uma questão absolutamente decisiva para os filósofos modernos. Tanto é que a grande questão do Descartes é justamente pensar, bom, será que isso tudo que está na minha mente corresponde a algo, na realidade? Então a ideia de correspondência é fundamental aí, né? Ora, mas essa relação entre as faculdades e isso, né, que constitui o nosso modo de interpretar a realidade, que é o que a gente pode chamar de subjetivo, estabelece justamente uma certa dele, ao mesmo tempo que dá solidez, estabelece limites. Então, essa verdade como correspondência, em outras palavras, né, ela não é, por Kant, né, ele fala isso lá no Começo da Lógica Transcendental, que a gente viu, uma verdade em sentido absoluto. Por que não? A crítica da faculdade de julgar, né? Porque o que a gente julga pode ser que não seja. A gente vai chegar numa certa maneira de compreender a faculdade de julgar que
mostra outros modos de julgar, né? Por exemplo, isso vai ser um desdobramento, mas logo de saída, por que não pode ser dito absoluto, antes mesmo de pensar nessa questão do juízo especificamente? Porque a gente só conhece os fenômenos? Porque a gente só conhece os fenômenos. Esse limite ele é demarcado justamente pelos fenômenos, né? Que são os objetos tal como aparecem para nós. Nós somos fenômeno respeito a algo que aparece. Para estabelecer a noção de fenômeno e falar é só isso que a gente conhece, ele está, ao mesmo tempo, ao dizer só isso, supondo algo além disso. Né? Se a gente fala num limite, fala, olha, só vai até aqui, é como se a gente, ao falar até aqui, já imaginasse, pelo menos imaginasse, pensasse, né, um possível além daqui. Então, esse estabelecimento, né, de uma fronteira, de um limite, de tudo o que pode ser dito fenômeno, que é dado na sensibilidade, no espaço e no tempo, a nossa faculdade sensível e captável, compreensível, relacionável, etc., pela faculdade inteligível, entendimento, supõe uma contraparte, digamos assim, que seria esse mesmo objeto, essas mesmas coisas, esse mesmo mundo, tal como ele seria em si mesmo. Né? Que é a noção de coisas em si. Só que essas coisas, a princípio, não são objeto de conhecimento, nós não temos nenhuma verdade sobre elas, porque não há correspondência nenhuma possível entre o que nós pensamos e elas, porque elas estão além do domínio da experiência, desse domínio que é constituído pela nossa sensibilidade e pela interpretação que nós estabelecemos. Percebe? E com isso, né, várias questões, né, que eu coloquei na última aula que vem junto, né, que dizem respeito ao que seria uma compreensão de fato absoluta da realidade, como aquela que a metafísica clássica pretendia ter. Né, que eu pudesse conhecer o intelecto divino, a alma como uma substância, um certo tipo de substância, como que é o Descartes, né, e assim por diante. Então, olha, não tem, e portanto, quem tenta sair da ilha corre grandes riscos. Né? É como um navegador que vai ver, ele usa essa imagem, né, blocos de gelo que parecem terra firme, quando ele vai se aproximando, o bloco derreteu e não tem mais nada ali. É interessante porque com essa ideia, você acha que está conhecendo, que está, né, descobrindo alguma coisa, mas na verdade não tem nada ali. Não, pelo menos, da mesma forma como a gente mobiliza essas faculdades para conhecer isso aqui, os fenômenos. A gente pode pensar isso, mas é só aquela distinção que eu já mencionei várias vezes, né? Uma coisa é conhecer, outra coisa é pensar. Pensar, especular, né? Enfim, a gente pode elaborar hipóteses, a gente pode ter critérios para isso, como a gente vai ver em seguida, mas, tudo bem? Até aqui, né? Bom, aí o que a gente começou a ver na última aula? Como é que, tendo estabelecido esse conhecimento como verdadeiro, e sendo o conhecimento que vale no mundo dos fenômenos, ou seja, de tudo aquilo, veja, também a gente imita, mas fenômeno é tudo aquilo que é dado no espaço e no tempo, então não é pouca coisa também, né? Inclusive nós, o nosso corpo, né? Nós aqui agora, né, somos fenômenos nesse sentido, né? Estamos aqui aparecendo uns com os outros no espaço e no tempo. Tudo isso são fenômenos. Então, tendo estabelecido esse âmbito, ele vai se perguntar, bom, será que eu posso então falar que um comportamento humano que aparece no mundo é livre, que a ação desse ser humano ela foi livremente decidida, livremente escolhida? Ou será que, assim como os outros eventos da natureza, os outros fenômenos, tudo que acontece conosco é causado, né, é determinado por causas anteriores? Esse é o problema que se apresenta.
Então, vamos dizer, nesse mesmo âmbito, né, estou repetindo aqui, né, aquele desenho da última aula, eu vou pensar a ação humana. E aí a questão é, será que, né, dentro, de algum modo, né, operando como o motivador da ação desse indivíduo hipotético aqui, né, por exemplo, há uma liberdade ou não? Como é que o Kant vai responder a isso? Como é que ele pode responder a isso se a gente toma por base essa configuração que ele estabeleceu para pensar o conhecimento científico? Se eu tentar conhecer a liberdade, do mesmo modo como eu conheço fenômenos no espaço e no tempo, do mesmo modo como eu vejo esta ação, né? Por exemplo, né, eu caminhando aqui nessa direção, né, vocês mexendo, enfim, qualquer ação que a gente pensar, né, a gente vê ela acontecendo no espaço e no tempo. Eu posso conhecer a liberdade como um fenômeno? Não, né? Por quê? Não dá para conhecer ela por oposição? Tipo, eu vejo alguém preso e eu penso na liberdade. Não, mas aí é um sentido de liberdade diferente desse que eu estou colocando aqui, né? Que é a liberdade no sentido do livre-arbítrio, né? Da discussão da filosofia moral, vamos dizer, sempre foi objeto de discussão na filosofia, né? Que é saber se o indivíduo é capaz de produzir uma sequência de eventos com a sua ação do zero. Ou seja, ele decidir livremente. O cara que está livre, a questão é o seguinte, bom, o cara que está preso, você pode... o conjunto de possibilidades que ele tem à disposição é menor. Ok. Mas aí a gente está falando, a gente está usando uma categoria, por exemplo, a categoria de possibilidade, que é uma das categorias do entendimento, para pensar circunstâncias fáticas, circunstâncias da realidade, que estabelecem um raio maior ou menor de possibilidades. Então, o indivíduo que está preso tem muito menos possibilidades do que o indivíduo que está livre nesse sentido. Mas a questão é saber se o indivíduo que está livre nesse sentido, se não está preso, se, quando ele decide qualquer coisa, né, desde tomar ou não tomar um sorvete, né, ou matar ou não matar alguém, essa decisão que ele toma é uma decisão livre? Eu posso conhecer isso que eu estou chamando de liberdade, nesse sentido de conhecimento? Percebe? Eu conheço, eu vejo, né, um indivíduo preso e um indivíduo livre, nesse sentido. Mas não é dessa liberdade que a gente está falando aqui. Essa liberdade é a liberdade num sentido, digamos, ontológico, metafísico. Né? Professor, seria daí que vem a necessidade de separar a filosofia prática da filosofia teórica? Sem dúvida, né? Quer dizer, na verdade, essa é uma distinção que já está posta entre os gregos, principalmente Aristóteles, né? A gente está aqui no âmbito da filosofia teórica, né? E aqui no âmbito da filosofia prática. Então o Kant está também partindo dessa distinção, embora a maneira como ele vai pensar a moral seja bem diferente da maneira como Aristóteles pensa. Mas essa distinção é sem dúvida importante. Pelo menos a gente já sabe, olha, é um outro terreno, né? Um outro campo de investigação, um outro campo de problemas teóricos, problemas a serem pensados filosoficamente. A questão é justamente, eu posso usar este modo de conhecer para resolver essa questão e responder o indivíduo é livre ou não? Não. Faria sentido separado. Exato. Também isso. Não faz, né? Eu não tenho como conhecer. Por quê? Porque o que quer que seja o motivador da ação individual, né, é algo que não está visível, dado no espaço dele. Eu posso supor que o indivíduo, né, que decidiu tomar um sorvete é livre, eu posso supor que não. Que essa ação foi causada por uma série de fatores físicos, né, do âmbito estritamente fenomênico, né,
e que o comportamento dele é causado em função da história de vida, em função dos hábitos que ele aprendeu, né, em função do calor que ele estava sentindo e quis tomar um sorvete para se refrescar. O que quer que a gente possa imaginar? São fatores estritamente naturais, né, no sentido da natureza empírica mesmo, que servem para explicar por que ele tomou um sorvete. Mas continua sendo possível essa pergunta, mas será que essa decisão dele foi apenas causada por todos esses fatores ou houve ali, né, uma deliberação livre? Percebe? O que a ciência está mostrando, né, aqui é tudo na natureza segue uma determinada necessidade natural, né, encadeada por leis. Eu posso abrir uma exceção para o ser humano? Eu posso dizer, olha, no caso do ser humano é diferente. Por quê? Que eu poderia, eventualmente, abrir essa exceção. Se eu não abrir essa exceção, né, esse é o problema que está no ponto de partida, eu não posso pensar também a moral, porque só faz sentido falar para alguém, olha, você deve agir assim, se eu parto do princípio de que aquela pessoa é livre para agir assim, o assado. Esse é o problema que já se punha na própria discussão teológica medieval, né? Se Deus determinou tudo como vai ser, posso falar em livre-arbítrio? Um problema teológico. É o mesmo problema, só que aqui pensado em termos da natureza. Se tudo na natureza segue leis de uma maneira regular e necessária, né, como é que só o comportamento humano não vai seguir leis? Do mesmo modo, se Deus determinou tudo de uma certa maneira e já sabe o que vai acontecer, como é que eu posso supor livre-arbítrio? Percebe o problema? Bom, por que, né, então a gente viu na última aula, por que para resolver aquilo era fundamental, no modo de colocar a questão, essa distinção que o Kant faz aqui entre fenômeno de um lado e coisa em si do outro. Vejam, ele está dizendo que aqui está a verdade, mas ao mesmo tempo ele está dizendo que essa verdade não é absoluta, justamente porque eu tenho essa distinção. E eu posso perfeitamente pensar, aliás, seria bastante plausível pensar que o nosso conhecimento não esgota toda a realidade. Então há muita coisa que escapa ao nosso conhecimento, que escapa por princípio, por não se encaixar nessa estrutura cognitiva específica que nós temos para conhecer fenômenos da natureza. Uma vez que essa possibilidade está aberta, eu posso pensar essa mesma ação como, evidentemente, né, determinada pela necessidade natural e como livre. Porque isso aqui é necessário pensar em função de como nós observamos a natureza, de como as coisas aparecem no espaço e no tempo. Uma vez que isso não esgota as possibilidades do real, eu posso pensar uma outra causalidade. E é exatamente essa a estratégia do Kant, né? Eu vou citar uma passagem que isso fica mais claro, só para talvez ilustrar um pouco melhor, né, nos termos do próprio Kant. Vejam. Né? Isso. Ele está se colocando esse problema, tá? E aí, isso é na terceira sessão da Fundamentação da Metafísica dos Costumes, que é aquele livro de 1785, né? Como eu falei para vocês. 1781. Nós temos a Crítica da Razão Pura. 1783, tem os prolegômenos, eu vou colocar aqui. 1785 e 88 tem os textos da filosofia prática. Aqui a Fundamentação, então, né, da Metafísica dos Costumes, e aqui a Crítica da Razão Prática. E aqui em 1790 eu vou ter a Crítica da Faculdade de Julgar. Bom, nesse texto aqui, então, né, que o Kant escreve primeiro, porque primeiro ele quer o quê? Estabelecer o fundamento
da moral, assim como aqui ele estabeleceu um fundamento sólido para o conhecimento científico, ele quer estabelecer um fundamento sólido para a moral. Assim como ele estabeleceu aqui, digamos, um fundamento sólido para a filosofia teórica, para o conhecimento teórico, ele quer estabelecer um fundamento sólido para a filosofia prática. E aí ele se coloca o problema, né? Como é que eu consigo, então, explicar, né, que o ser humano seja livre? Porque a estrutura desse livro aqui, acho que eu falei um pouco sobre isso, né? Primeiro ele parte da moralidade comum, ciente de que há muitos costumes, né? Muitas morais diferentes, digamos assim, nas sociedades humanas, né? Nas culturas diferentes, etc. Mas ele parte de algumas noções que seriam comuns para tentar chegar a um princípio formal que seria, né, um imperativo categórico. Acho que a gente terminou a última aula falando sobre isso, né? Agora, então isso para pensar o que pode ser, né, um critério para a ação. Mas para esse critério fazer algum sentido efetivo, eu preciso supor a liberdade. Então, na terceira sessão, são 3 sessões. Na primeira ele faz esse movimento, né, de buscar qual seria esse critério. Na segunda ele discute esse critério. E na terceira ele vai então enfrentar esse problema, nada simples, né? Que ele já tinha colocado aqui, né? Eu mencionei para vocês, mas aqui em termos estritamente teóricos, quando ele pensa a questão de haver ou não haver um início, que aí a gente pode pensar inclusive no início do mundo, do universo, se existe um início absolutamente incondicionado ou se tudo está condicionado desde sempre, né? Essa é uma daquelas antinomias da razão, que dão origem às ilusões, as tais ilusões que a dialética estuda, né? Então lá ele já tinha abordado o problema de um ponto de vista teórico. Ele chega à conclusão de que não tem uma solução, porque não tem um conhecimento. Eu nunca vou ter algo que corresponda à verdade aqui, à liberdade aqui, de tal modo que eu possa dizer que é verdadeiro. Pensem nos exemplos que eu dei, e quaisquer outros exemplos de ações humanas. Não tem como provar o que exatamente causou aquela ação no indivíduo. O que determinou ele a agir daquela maneira? A gente pode elaborar hipóteses, interpretar mais para cá, mais para lá, mas a gente não tem como provar no mesmo sentido como se prova uma teoria física. Esse justamente é um dos problemas que vai se colocar quando a gente for pensar as ciências humanas, né? Eu tenho o mesmo grau de objetividade na psicologia ou na sociologia, por exemplo, que eu tenho na física? Talvez não. Justamente porque talvez a gente pudesse pensar assim, o regime de verdade é outro, né? Não se trata de uma correspondência nesse sentido forte. Tudo bem? Bom, então essa questão que ele já tinha colocado como um problema, né, que seria esse início incondicionado, que no caso da liberdade teria que ser um início quando a gente toma uma decisão, porque se ela não é inteiramente condicionada, isso significa que a gente está conseguindo, por exemplo, decidir algo, inclusive contra eventuais impulsos, né? Acho que eu dei o exemplo, né, da pessoa que fica irritada com a outra e a reação inicial seria agredir fisicamente. Você, né, racionalmente decide não fazer isso. Essa decisão, né, a questão é saber justamente isso, né? Você está, de fato, interrompendo por si próprio, né, uma sequência de eventos que seria natural no mundo. Isso seria um modo de ver, isso seria a liberdade, mas você nunca tem como provar se foi realmente, né, algo puramente racional ou se for um fato, o medo de ser punido, o medo de apanhar, porque o outro cara pode ser mais forte, seja lá o que for, né? Pode não ser livre a ação. É nesse contexto que ele fala da vontade também. Isso. Ele vai fazer uma distinção entre vontade, que, vamos dizer, a qual a razão, digamos assim, tem acesso, a razão é capaz de determinar a vontade, e o desejo, que seria, de fato, relacionado aos sentidos, aos sentimentos, às emoções, aos impulsos, instintos, né? Portanto, ao nosso lado fenomênico. A vontade aparece aqui. Então vejam, né? Essa é uma citação então, da terceira sessão, em que ele fala o seguinte: o homem, o ser humano, considerando-se como inteligência, né, e ao pensar-se como dotado de uma vontade e, portanto, de uma causalidade,
isso que eu estou dizendo, né? Eu quero algo, eu vou lá e faço aquilo que eu quero. Isso seria uma causalidade, né? Eu estou determinando o que eu vou fazer. A gente poderia, né, pensar, claro que isso é uma discussão que, né, mais complexa, mas sobretudo no caso de alguns animais, a gente poderia pensar que os animais não fazem isso. Eles são como que conduzidos pelos próprios instintos, né? Eles não planejam uma ação para então executá-la. Não tem aquela ideia do fim a ser atingido com a ação. A gente, quando coloca isso, isso seria uma propriedade, então, de ser causalidade, através de uma vontade. Eu quero algo, eu direciono as minhas ações no sentido de obter aquele algo. Tem que ser algo possível, evidentemente, né? Eu não vou agora voar para Saturno. Evidentemente que isso é impossível, possível do ponto de vista da realidade física, né, que a gente conhece aqui. Mas se é uma coisa possível, e eu decido fazer, pode ser uma coisa terrível, pode ser uma coisa boa, mas, enfim, a questão é saber se sou eu que estou causando a minha ação. Né? Essa é a ideia. A vontade seria uma causalidade. Então, quando a gente se considera como, então, inteligência, vontade, causalidade, né, o ser humano coloca-se numa outra ordem de coisas. Ou, digamos assim, como se ele se colocasse numa outra ordem de coisas que não esta que é própria da natureza e dos animais. Seria algo específico do ser humano. Então, numa outra ordem de coisas, em uma relação com princípios determinantes de outro tipo. Porque aqui os princípios determinantes são, por exemplo, a lei da gravidade. O princípio determina o comportamento dos planetas uns em relação aos outros. Da Terra girando em torno do Sol. Tudo bem? É uma lei da natureza. Se eu tenho essa capacidade de causar a minha própria ação, através da vontade, eu estou me colocando, se a hipótese da liberdade for válida, eu estou me colocando como que numa outra ordem de coisas, para causar de um outro modo um fenômeno no mundo, que não seguindo mecanicamente a lei da natureza. Então eu me coloco em uma outra ordem, com outros princípios, né? Diferentemente de quando ele, né, o ser humano, se percebe como um fenômeno no mundo sensível, o qual ele de fato também é, né? Porque nós somos, né, uma existência corpórea no espaço e no tempo. Em nenhum momento isso está posto em questão. E essa causalidade está submetida a determinações externas pela lei da natureza. Está sujeito às leis da natureza. Se chover e houver um alagamento, né, a gente não chega na universidade, por exemplo. Isso independe da nossa liberdade, da nossa vontade. É um fenômeno da natureza que causa algo para nós, né, que a gente não tem como escapar. Eu até poderia, né, se pensar no planejamento urbano, etc., que tivesse sido feito, mas do jeito que as coisas estão, do jeito que os eventos climáticos, né, têm acontecido, talvez não seja tão simples. Mas de qualquer modo, acho que está claro, né? Então, logo percebe ele, o ser humano, que ambas as concepções, quais são as concepções? As duas. Vontade e desejo. Fenômeno e causar um fenômeno. Causalidade e mera passividade seguindo leis mecânicas da natureza. Poderia colocar assim, né? Então, ele percebe que ambas não apenas podem, como devem coexistir. Devem coexistir, entre outras razões, quer dizer, uma argumentação que ele já tinha feito no texto, porque se a gente pelo menos não pressupõe, eu já falei isso, né? Se a gente não pressupõe a liberdade, a gente nem conseguiria agir. Pode até ser uma ilusão. Mas se a gente não partir dessa ilusão, né, por que a gente vai fazer as coisas, né? Levantar da cama de manhã para trabalhar? Né? Fica deitado esperando a natureza causar a sua ação. Né? No mínimo o indivíduo tem que acreditar, né? Que é ele que está causando suas ações, ele que está levantando da cama, ele que está tomando banho, ele que está pegando alguma coisa para comer. Pois não envolve, né, segue o argumento do Kant, não envolve qualquer contradição, está pensando aquilo lá, né?
não envolve qualquer contradição que uma coisa seja, enquanto fenômeno, pertencente ao mundo sensível, submetida a determinadas leis, mas que, ao mesmo tempo, como coisa ou ser em si, seja independente dessas mesmas leis. Essa é uma passagem que fica muito clara a função que essa distinção vai ter lá. Ele deixou aberta aqui a possibilidade de solucionar o problema moral, que era um dos grandes objetivos que ele tinha, como eu já falei, para se contrapor ao ceticismo do Hume. Ele precisava resolver. Quer dizer, no prefácio da segunda edição ele vai deixar claro que o problema moral é mais importante do que o problema teórico por Kant, né? Então, tudo isso foi, de certo modo, uma preparação para poder validar essa noção de liberdade, que o Nietzsche, por exemplo, vai criticar, a gente vai discutir isso. Mas, enfim, né? A engenharia filosófica, digamos assim, né, se mostra nesse momento que a gente percebe que essa distinção que ele fez lá no começo agora serve para ele dizer, olha, enquanto fenômeno eu estou aqui, mas enquanto coisa em si eu estou aqui. Eu tenho liberdade. E aqui os termos que ele usa são particularmente fortes no sentido metafísico, digamos assim, dos termos, né? Porque ele diz, a consciência de si próprio como objeto afetado pelos sentidos, por um lado, correspondente então à sensibilidade, né, a essa causalidade natural, e a consciência de si próprio como inteligência, entendimento, razão, causalidade pela liberdade, corresponde à segunda, né? Então essa causalidade da liberdade. Isto é, veja, como independente no emprego da razão das influências sensíveis, ou seja, esse é o ponto, nós seríamos capazes, por sermos racionais, daí a diferença, né, que eu mencionei com os animais, pelo menos para ilustrar esse ponto, por sermos racionais é que a gente consegue fazer aquilo. Ou seja, agir, né, de maneira independente, como ele está dizendo aqui. Independente das influências sensíveis, portanto, como pertencente ao mundo inteligível, a outra ordem de coisas. Então, veja, ele retoma, nesse ponto, né, um vocabulário de quem? Mundo inteligível, mundo sensível, Platão. Né? Então, ele, pelo menos metaforicamente, né, porque ele não está dizendo, olha, está lá o mundo inteligível, né, a gente vai sair da caverna e ver o mundo inteligível. Ele não vai dizer isso, ele, né, justamente discorda do Platão quanto a essa possibilidade. Mas ele usa o mesmo vocabulário, a mesma metáfora. Então, seria o mundo inteligível e aqui o mundo sensível. Mas tem essa dualidade que vai incomodar, né, muitos filósofos posteriores, né? Eu já mencionei, inclusive o Hegel. Bom, então, ambas estas consciências, ou seja, a consciência que eu tenho, consciência que cada um de nós tem, de si próprio como razão, como eu, né, como livre, de um lado, e a consciência de si próprio como fenômeno causado pela natureza e sujeito às leis da natureza por outro, diz o Kant, as duas fazem com que o homem deva representar-se e pensar-se por esse duplo ponto de vista. Então, com isso também fica claro, o mundo inteligível não é um mundo cuja existência ele está propriamente afirmando, no sentido de uma existência como existe aqui, né, as coisas no espaço e no tempo. Talvez uma metáfora, né? Mas metáforas que nos permitem pensar, né, isso que ele está chamando de um duplo ponto de vista, que é uma ideia fundamental pensando na abertura de diferentes perspectivas para pensar a mesma realidade, que é uma coisa que de algum modo se radicaliza, se aprofunda, se amplia essa possibilidade na terceira crítica, a crítica da faculdade de julgar. E de algum modo, né, é justamente aí que está o fio condutor, né, do nosso percurso para chegar no perspectivismo do Nietzsche, né, que você tem sempre a possibilidade de adotar diferentes perspectivas para pensar as mesmas coisas. Né? Claro, o Kant está pensando especificamente duas que, vamos dizer, né, são perspectivas clássicas, né, digamos assim, tanto aquele vocabulário de Platão,
e que permitem solucionar de uma maneira bem específica o problema moral, né? No caso do Nietzsche, a coisa é muito mais selvagem, digamos assim, né? Mas a ideia de que é possível pensar a mesma coisa, no caso, não é qualquer coisa, né? Pensar a nós mesmos, a partir de duas perspectivas, está aberta aqui, né? E para que isso estivesse aberto, era preciso não tomar o conhecimento científico, não tomar a experiência, o empírico, como verdade absoluta. Isso vale também para o Nietzsche, a gente vai ver. Quer dizer, por mais que ele muitas vezes adote um ponto de vista que parece ser muitas vezes o da ciência empírica, para fazer a crítica da metafísica clássica, inclusive do Kant, porque ele considera que o Kant continuou preso à metafísica clássica, em nenhum momento ele vai absolutizar isso aqui. Ele vai inclusive falar que a crença na ciência é tão metafísica quanto a crença em Deus. Ele afirma isso na Gaia Ciência. Então, ao mesmo tempo que, né, ele se vale da ciência como uma perspectiva extremamente interessante, ele sabe que é apenas uma perspectiva. Como ele sabe da própria filosofia, isso. Esse vai ser um ponto fundamental, a marcar uma diferença de atitude em relação a toda essa tradição de filósofos que ele designa como dogmáticos, na qual ele inclui o Kant, embora a gente possa ver que o Kant, ao mesmo tempo, está preparando o terreno para algo assim. Tá? Mas, de qualquer maneira, né, o vocabulário aqui chama atenção, né? Tem outra passagem que ele fala, né? Para justificar, porque a gente poderia se perguntar, por que então, tudo bem, digamos que seja assim, por que agir racionalmente em vez de se deixar levar pelos impulsos, né? Pode ser muito mais interessante, muito mais divertido, sei lá. O argumento aqui se torna ainda mais forte de um ponto de vista metafísico. Ele vai dizer, na medida em que o mundo inteligível contém o fundamento do mundo sensível, né? E isso vai ser importante na crítica da faculdade de julgar para tentar, de algum modo, amarrar todo o sistema, porque aí, para não ficar em duas partes desconexas, né? Uma tem que acabar adquirindo uma certa prioridade sobre a outra, enfim, isso a gente vai ver depois, mas e portanto também das suas leis, parará. Então eu devo, embora por um lado pertencente ao mundo sensível, reconhecer-me enquanto inteligência como submetido à lei desse outro mundo, isto é, a lei da razão. E aí é uma concepção específica, né? Justamente por meio da lei moral, do imperativo categórico, etc., do que seria, né, esse mundo da razão aqui. No caso da razão prática, onde está o tal imperativo categórico. Eu não sei se eu cheguei no final da aula, formular, né, mencionar a formulação. Age de acordo com uma máxima que você poderia querer que fosse ao mesmo tempo uma lei universal. A tentativa de formular em termos abstratos, formais, o tal princípio supremo, né? Que seria a regra aqui, que seria a lei moral. Então a gente, né, tem a possibilidade de agir ou de acordo com a lei da natureza ou de acordo com a lei moral. Também dá o que pensar, né? Porque, enfim, seria uma lei tão determinante quanto. Então, e essa submissão à lei desse outro mundo significa para o Kant autonomia. A princípio pode parecer curioso, né? Porque, bom, mas a autonomia não seria cada um agir do jeito que bem entende? Para ele não, porque agir do jeito que bem entende seria seguir os desejos que são relativos e que variam de indivíduo para indivíduo. Então o único jeito de ter autonomia seria seguindo um princípio que, na verdade, de algum modo, nos coloca, né, numa situação de igualdade e respeito, dignidade, etc, etc. Né? Coloca o ser humano como, né, ele vai usar várias imagens para pensar isso, né? Mas o princípio de igualdade, fala. Tenho duas perguntas. Esse mundo inteligível que está colocando aí como se fosse lá a razão é onde está o conhecimento a priori, certo? Sim. Mas assim, do jeito que você está falando,
parece que dá a entender como se isso existisse independente da gente existir ou não, como se estivesse aí. Existe em paralelo com a Terra que está girando. Então, É isso? Ou eu entendi errado? Não, não. É por isso que tem, lembra? Acho que um daqueles textos que eu escrevi, eu falava sobre. Fica aparecendo, né? Como se fosse de fato uma outra ordem de coisas. Né? Ele usa essa expressão, né? Se tivesse uma outra ordem, um outro mundo mesmo, né? O intelecto divino, algo assim, né? Que é onde ele vai chegar para pensar um como fundamento do outro. Só que ele já não vai estar no âmbito desse conhecimento, ele vai estar no âmbito do pensamento, especulando, né, sobre o que poderia articular tudo. E aí ele vai lançar a mão dessa hipótese. Né? Então, de certo modo, né, é natural a gente pensar assim. Né? Quer dizer, aí você tem diferentes esforços compreensivos, né, de alguns, para dizer, não, ele está falando especificamente da subjetividade. Mas, por exemplo, quando os neocantianos justamente tentam, né, o Cohen e o Cassirer, né, tirar a palavra subjetividade do vocabulário para pensar a filosofia transcendental, para atualizar a filosofia do Kant, é natural a gente se perguntar, né? Essa é uma discussão que muitos autores têm, né, nesse período ali, quando os neocantianos estão propondo isso, final do século XIX, começo do XX. Bom, o que é então esse transcendental, esse a priori? Onde está isso? Né? É inevitável que a gente se coloque essa questão. Vamos dizer, a resposta seria, bom, a gente de algum modo chega a isso na nossa cabeça. Né? Pode ser uma alucinação coletiva, talvez, digamos, né? Mas pode ser que não. Mas fica um pouco sugerido, né? Um outro plano. Tanto é que, né, um pouco da crítica do Nietzsche, né, que a gente vai ver ao Kant, justamente por ele fazer, né, quer dizer, manter uma dualidade, que seria uma dualidade em última instância metafísica mesmo, forte. Uma passagem como essas reforça essa impressão. E outras passagens são talvez mais suaves no vocabulário. Mas você tem toda a razão. Mas o Kant não está afirmando isso, que está lá. Não está afirmando, mas é isso, quer dizer, o mesmo, vamos dizer, lembre-se, né, a mesma engrenagem a priori, que de um lado a gente usa para conhecer a realidade, de outro lado a gente usa para planejar a nossa vida do ponto de vista prático. Ou seja, para planejar nossas ações, os fins que nós vamos perseguir na nossa vida e assim por diante. E o que ele está dizendo é, quando a engrenagem ela está funcionando nesse âmbito, tem um princípio que está ali. E ele usa o seguinte argumento, todos nós, no fundo, sabemos. Ele fala, o pior facínora sabe discernir o certo do errado, ainda que ele haja sempre do modo errado. É como se ele dissesse, está lá, em algum canto da consciência ele sabe. Ainda que isso não... Né, é um pouco, né, assim, por quê? É como as faculdades, eu mencionei algumas vezes, mesmo as faculdades cognitivas, se elas não são exercitadas, né, elas estão ali, mas estão ali em potência, não em ato. Né? O ser humano, sei lá, se a gente pensar naqueles casos, né, tipo, o menino, agora eu não lembro, meninos, né, o lobo, tem uma história que é estudada na antropologia, né, o menino foi criado pelos lobos, né, não tinha linguagem humana até uma certa idade. As capacidades estão todas ali, mas como ela não foi desenvolvida socialmente, intersubjetivamente, etc., né, através de uma certa linguagem, estão adormecidas, digamos assim. Né? Então o argumento seria um pouco ele. Faz uma analogia, né? Quer dizer, ele pensa a racionalidade prática, por analogia com a racionalidade teórica, né? Mas supondo que, de algum modo, né, a gente articula o mundo, as coisas à nossa volta, a gente articula aqui com o conhecimento, né, buscando uma correspondência entre o que a gente pensa e as coisas, e lá procurando realizar fins por meio enfim, dessa... Na verdade, né, como ele pensa aqui na lei moral, né, na chave de um dever, essa é uma noção fundamental na ética kantiana, que contrapõe aí, embora ele use o mesmo, né, a mesma distinção de campos do Aristóteles, razão prática e razão teórica, a ética dele se contrapõe à ética do Aristóteles, porque a ética do Aristóteles é uma ética contextual, preocupada com a finalidade das ações, e, portanto, com as consequências também.
Ao passo que o Kant está colocando, né, a partir desse princípio a priori puro, transcendental, um comando que é preciso obedecer independentemente das consequências, independente de considerar as consequências. Como se fosse algo mecânico. Não sei se vocês conhecem aquele exemplo de um texto do Kant, muito, né, algo de muita polêmica, que o texto se chama sobre o suposto direito de mentir por amor à humanidade. Alguém conhece? Como é que é? Você lembra? Que ele fala sobre, ele faz um argumento sobre mentir. Isso. Você nunca, ele fala do imperativo categórico, onde você nunca pode mentir. Ele falou, ó, mesmo que você, nesse caso, você minta para salvar alguém. Eu leio muito por cima. Mesmo que nesse caso específico você minta para salvar alguém, isso vai em alguma forma quebrar o imperativo categórico. Então você está quebrando as leis da moralidade. Você não está seguindo a regra, quer dizer, você não está aplicando. É como se fosse uma regra a ser aplicada. O que não quer dizer que você vai aplicar sempre, porque ninguém aplica sempre. Complicado, né? Sim. E o ser humano que não mente. Claro. Não, e o exemplo que ele dá é o mais absurdo, porque ele fala assim, né? Suponha que eu esteja na frente da minha casa, um amigo vem correndo, fugindo de um assassino e pede abrigo, né? Posso me esconder na sua casa? Pode. Aí o amigo entra. Aí chega o bandido e pergunta, você viu fulano? Segundo, né, o que o Kant descreve ali, você deveria dizer a verdade. Vi, ele está aqui dentro. Ou seja, você vai entregar o amigo para o bandido, né? Ele não pode mentir. É meio esquisito. Mas o que é interessante, né, de observar, né, essa ideia de que é um mecanismo que está ali. Não quer dizer que a gente vai... Provavelmente o Kant não mentiria. Quer dizer, provavelmente ele não... Ele mentiria, aliás, né? Provavelmente ele mentiria para salvar o amigo, né? Mas ele está imaginando uma situação, digamos, hipotética, né, para ilustrar o caráter ideal, abstrato, formal do princípio. Tão formal quanto as categorias do entendimento. E a gente pode... Ou a faculdade de julgar, então a gente pode pensar corretamente ou não, né? A gente pode agir corretamente ou não. Enfim, essa é vamos dizer, a caracterização básica, assim, muito básica, né, da filosofia moral kantiana. Só uma dúvida. Fala. Mas então o imperativo categórico, nessa estrutura desse sistema que ele coloca, ele é imprescindível? Porque ele poderia ser mais relativista, né, nessa questão da moral. Pode ainda manter o sistema funcionando, mas ser mais relativista na questão da moral. Não, mas o imperativo categórico é como se fosse um a priori também, né? Isso. Porque o que ele está, nos dois casos, vamos dizer, o que significa um fundamento, né? E a analogia aqui. Nos dois casos ele está buscando um fundamento que seja universal e necessário. Porque se for relativo, eu não vou ter um critério que permita julgar praticamente as mais diversas situações no âmbito da filosofia prática. Inclusive, por exemplo, sei lá, diferenças entre sociedades. Né? Então, por que eu posso dizer que, enfim, diferença entre pessoas, por que eu posso dizer que o Trump, por exemplo, né, que está lá na disputa hoje, né, é uma pessoa, né, que a gente não quer que ganhe de jeito nenhum, pelo menos imagino que a maioria não queira, né, ou por que a gente pode dizer que a Alemanha nazista era uma sociedade terrível? Qual é o critério que a gente está adotando? Ou tem um critério universal, segundo ele, ou você não tem uma resposta para isso. Né? Então ele está tentando justamente encontrar algo que sirva, né, de resposta. Mas é a grande discussão, né, da filosofia prática, ao longo da história da filosofia, já entre Platão e Aristóteles, inclusive, né, porque o Platão tem uma noção também, né, de dever baseada no mundo inteligível. Né? Então, vocês devem lembrar do mito da caverna. O cara chega lá fora, ele vê o sol ele mesmo, o ser ele mesmo, né, e a ideia do bem, que é ao mesmo tempo a causa de tudo que é reto, bom e belo no mundo. Né? Ou seja, você tem ali um critério de caráter inteligível para avaliar se a ação no mundo sensível é adequada ou não àquele princípio. O Aristóteles derruba, né, essa noção, a dualidade dos mundos, e propõe uma ética que é contextual, justamente, né, que supõe uma sabedoria prática adquirida ao longo da vida, etc, etc. A crítica do Hegel, que o Hegel vai fazer ao Kant,
é análoga a essa crítica que o Aristóteles faz ao Platão, e vai nessa mesma direção. O Kant é um formalista abstrato que não está vendo a realidade. Né? Ou você, ou a moral ela está inscrita na própria realidade, na realidade social, né? Na realidade intersubjetiva, ou ela não vai funcionar, vai ficar esse princípio abstrato lá que ninguém segue. O professor, né, que o Hegel vai desenvolver. Não, a questão não é nem que ninguém segue, que não se sustenta, né? Então, Que princípio universal se sustenta no mundo? talvez a ideia, por exemplo, de dignidade humana, o valor de uma vida humana, são, né, possíveis. Então, mas qual o valor da vida humana? O valor de preservação da vida humana, isso que eu quero dizer, né? Que levaria a considerar imoral crimes contra a vida, em geral. Então, mas aí também se jura uma outra discussão. Eu não vou entrar nisso porque vai fugir do Sem tema, dúvida. mas assim, não se sustenta em imperativo categórico. Em lugar nenhum, em sociedade nenhuma. Não se sustenta. Um valor ideal que seja para todo mundo, que esteja aí no mundo das ideias, porque ele tira de mente que tudo isso é criado por nós. Não é como se tivesse aí e a gente achou lá a pedra que Deus mandou Não. com todos os mandamentos. Não tem como, isso é inventado. Mas pode ser parte da racionalidade humana, de como nós vivemos em sociedade. A ética do discurso que o Lacan e o Habermas desenvolvem no século XX é inspirada diretamente nessa ideia, de você ter certos pressupostos linguísticos pelos quais a gente articula significados e articula significados práticos que serviriam de critério para pensar, por exemplo, direitos humanos. Mas na prática serve. Mas o que não serve na prática, o próprio Kant admite com a maior tranquilidade do mundo. É uma ideia reguladora. Isso serve como critério para balizar as nossas discussões, os nossos projetos de sociedade, ou o projeto de uma organização das nações, né? Da qual a gente já fala, uma confederação de nações, uma liga de nações. Na Paz Perpétua ele tematiza essa questão. Né? Tem que ter algum critério para pensar, né? O que vai unir povos. Se eu adotar um ponto de partida relativista, como é que eu vou fazer um projeto comum? Não, sim. Você tem que ter realmente alguma coisa que dê sustentação. Mas se você colocar no categórico, ele também. Não, talvez exatamente como está formulado aqui, mas você tem que pensar assim, do mesmo modo como aqui, o que ele está tentando pensar, o que está implícito no modo como a gente de fato opera nas soluções morais, na maneira como a gente julga uns aos outros. Ele está tentando mostrar, olha, tem uma condição formal operando aí que está pressuposta, quer as pessoas tenham consciência dela ou não, um pouco como a lógica, como a gramática. A gente fala de um certo modo, mesmo que a gente não tenha estudado gramática, mas a gente está empregando regras da gramática. O argumento do Habermas vai ser nessa direção, né? Como se fosse uma gramática. Estão pressupostos alguns critérios operando quando a gente está discutindo questões práticas. Claro, veja, isso é um lado. A discussão, por exemplo, entre os comunitaristas e os liberais, né, a discussão se tornou muito paradigmática, assim, no âmbito da filosofia política dos anos 70 para cá, né? Que tem o Rawls, tem o Habermas de um lado, o Charles Taylor, por exemplo, do outro, McIntyre, né? Não sei se vocês já tiveram, né? Conhecem um pouco dessa discussão. Mas é exatamente isso. Você tem de um lado os que defendem um princípio de caráter universal, como condição de possibilidade de pensar um direito internacional, de pensar uma constituição e assim por diante, e os que defendem uma ética contextual, que vão ter, por um lado, ajuda a entender certamente melhor o funcionamento real, contextual da ética, mas por outro, não fornece bons critérios para pensar projetos de caráter universal. Eu não estou tomando partido, eu estou tentando fazer o argumento do Kant soar o mais plausível possível, mas claro que muita gente não se convenceu disso. Né? Fala. Eu não sei se foi Nietzsche ou se foi Kant ou Hegel, que o sentimento humano, quando, por exemplo, vê um animal sendo maltratado, são sentimentos puros, né, que se considera como ver um ato de injustiça, por exemplo, um ser indefeso, que de repente sofre alguma agressão, e aquilo de alguma forma atinge outros que estão em volta e presencia a cena, né?
Esse é um argumento que quem usa assim classicamente é o Rousseau, o argumento da piedade, que o Schopenhauer usa, vamos dizer, usa um argumento muito parecido, né? Então o Rousseau usa o argumento ele usa, né, o pitié, né, em francês, que se for traduzir por piedade, e o Schopenhauer fala em compaixão, Mitleid, que se traduz por compaixão. Mas enfim, os dois estão falando de algo muito parecido, né? Ambos estão argumentando que o Rousseau antes do Kant, o Schopenhauer depois do Kant, que a moral ela tem que estar fundada no sentimento, não na razão. Então é uma posição antagônica, mas que também está tentando encontrar um princípio universal. O Kant, não sei se eu cheguei a falar do Rousseau na última aula, se eu falei, né? Então, é como se o Kant pegasse esse princípio do Rousseau, que o Rousseau está colocando no sentimento, né? Ele usa a imagem do coração, né? A piedade está no coração, é como se fosse o dedo de Deus no coração humano, a imagem, né, que ele usa. É como se o Kant pegasse isso e transferisse para a razão, porque para o Kant só vai ter universalidade e necessidade se estiver nesse plano racional a priori. O sentimento varia de indivíduo para indivíduo. Então o Rousseau pode estar falando de uma tendência majoritária, mas que, né, não é de fato. Por quê? Porque para o Kant só no âmbito a priori, transcendental, é que dá para falar em algo universal e necessário. Acho que foi o Nietzsche, né, que viu um cavalo apanhando e de repente caiu no trânsito. Bom, aí já é outra coisa, né? Porque na verdade o Nietzsche era um crítico da compaixão, então seria uma ironia do destino, né? Terminar tendo o seu colapso, que fez, né? Ele passou 11 anos tendo uma vida vegetativa, né? Tendo o seu colapso por compaixão com um cavalo. Tem muita piada sobre isso. Parece que ele enlouqueceu depois. Não, alguns dizem que ele já estava enlouquecendo, tem alguns textos que já mostram esse processo, que é discutível, né? O Etiomo, né, que ele escreve meses antes disso, né, 2 meses antes praticamente, né, porque o colapso foi em janeiro de 1889. O Etiomo é de outubro, ele tinha acabado de fazer 44 anos, né, o Nietzsche, 15 de outubro. Então, né, 2 meses de distância. Tem umas passagens lá que ele fala por que escrevo livros tão bons, por que sou tão esperto, por que sou tão inteligente, né, coisas assim. Então alguns falam, já estava ficando meio biruta nessa hora, né? Outros dizem que não. Mas enfim, isso já é outra. Os computadores que são hardware, ele precisa de um software para poder identificar, né, a parte sensível. No nosso corpo, por exemplo, nós temos a visão, a audição, e certamente nós devemos ter algum software ali para fazer esses processos funcionar. Uma pessoa que, por exemplo, não bate bem a cabeça, talvez não tenha isso de uma forma. Então, eu já usei, né, algumas vezes essa imagem, né, justamente do computador, do software, né, quer dizer, como se o a priori fosse isso, né, uma estrutura compreensiva na qual a gente, né, que recebe os inputs, né, as informações da experiência através dos sentidos, processa e produz conhecimento. No caso, tem uma parte desse computador, vamos dizer, um sistema operacional, e tem um sistema operacional que serve para conhecer, e tem outro que serve para agir. Né? Agora, que ajuda a armazenar a memória. Sim, várias funções aí, né, que a gente pode pensar. Mas sem dúvida, você pode ter vamos dizer, um problema constitutivo nas faculdades. O Kant fala sobre isso em determinadas passagens, que seria isso, né? Não, o indivíduo tem um colapso, né, uma paralisia, cerebral, sei lá, alguma coisa do tipo, né? Enfim, né? Claro que na época também, né, a noção é muito distante, né? Você tem o são e o louco, né? Não tem muito matiz aí, muita nuance, né? Hoje a gente tem, né, para pensar diversos graus e diferentes tipos de inteligência, etc. Mas você certamente pode pensar, né, que você tem uma estrutura compreensiva que vai, eu dei o exemplo, prova nenhum de nós, né, tem a mesma capacidade de processamento de dados do Newton, sei lá, né? Então você tem diferenças, talvez, de, né, potencial efetivo, né, dessas máquinas, por assim dizer. Bom, já são 8h30, né?
Deixa eu pensar aqui. Enfim, né? Concordo com você, né? Sugere inquietação, mas não, esse é o modo como o Kant está construindo, né, o seu sistema. Então, ele primeiro acredita ter resolvido o problema do conhecimento. Desse modo, tendo preparado o terreno com essa distinção, ele acredita ter resolvido o problema da filosofia prática, o problema da moral. Só que agora ele tem um novo problema, né, que é o que as próprias passagens que eu citei ilustram. Né? Nós estamos cindidos. Né? Nós temos, de um lado, os impulsos, né, da natureza, e de outro, a lei moral. Né? Então, como se fossem, né, um anjinho e um diabinho, né, dentro da gente, né, e um conflito, né, que não tem aparentemente solução. Seja, então, do ponto de vista individual, seja do ponto de vista, né, da própria maneira como a gente compreende o mundo e como o Kant monta o seu sistema. Então, seria inevitável se colocar o problema de como é que esses dois lados se articulam. Como é que ele... Porque, né, ele está construindo um sistema filosófico à moda tradicional. Então, né, supõe-se que um sistema tenha um princípio geral que articula tudo. E ele, a princípio, está aqui com... Ele tem dois princípios diferentes. O sistema está cindido. Tem o princípio do conhecimento e o princípio da moral, e eles são, praticamente, eles parecem ser incomunicáveis. São duas ordens, como se fossem duas ordens de coisa separadas. Né? A gente viu aqui uma pista, né, de como ele vai solucionar, que é essa ideia do inteligível como fundamento, do sensível, numa direção similar à de Platão, portanto, né, que é aquilo que, né, embora no primeiro momento ele pareça, né, ceder ao empirismo, falar, olha, de fato, não tem conhecimento sem experiência, etc, etc. Por outro lado, ele estava voltando, né, uma série de elementos, né, da metafísica tradicional para, de fato, amarrar tudo. Fala. Então, pelo que me parece, eu acho que sem os sentidos é impossível a pessoa adquirir conhecimento, né? Sim. Só com a imaginação. Sim, é isso mesmo, por aí. Então, parece que quando fiz outra pergunta nas aulas anteriores, que era preciso ter a sensibilidade, ter um contato sensitivo com um determinado objeto ou com um determinado conhecimento, para que o indivíduo possa depois processar e de forma empírica, né, já agora com um conceito já posteriori, aplicar o conhecimento que foi adquirido. Sim. Então, tentando entender que parece que não é possível você conhecer, compreender, sem você ter o sentido. De alguma forma, você não consegue aprender, conhecer, sem ter os sentidos que te permitem. Sim, é isso mesmo, né? E ele está dizendo isso quanto ao conhecimento. A questão é que o que ele está tentando mostrar é você também não teria conhecimento se não tivesse esse processador aí, né, para articular as informações. Então, uma vez que ele supostamente, né, estudou, investigou e especificou como funciona cada uma das faculdades, né, todos os seus detalhes, as 12 categorias, etc., está dizendo o seguinte, olha, a gente tem aqui uma capacidade pensante que só produz conhecimento se eu estou pensando coisas que eu obtive pela sensibilidade. Mas, historicamente, o ser humano usa essa capacidade pensante para se perguntar sobre coisas que vão além daquilo que os sentidos nos mostram, mas que, de algum modo, fazem sentido para nós, de algum modo, né, tem significado para nós como eventuais explicações últimas da realidade, sejam narrativas míticas, sejam religiões, sejam teorias metafísicas, né? Há uma espécie de... é outra coisa que faz parte desse mapa da subjetividade. Há uma espécie de necessidade, no sentido mesmo de, né,
uma carência, não no sentido da necessidade lógica, né? Um carecimento que nós temos, né, de pensar essas causas últimas, ainda que a gente não possa conhecê-las. Por quê? Mas por que a gente pensa isso? Porque, por exemplo, né, uma das direções em que a gente pensa isso, a gente está pensando, olha, eu tenho aqui um evento, esse evento foi causado por tal outro evento, eu vou retrocedendo. Vai chegar uma hora que eu, né, o que eu estou vendo, entre aspas, né, o que o conhecimento empiricamente lastreado está me mostrando, chega num ponto, por exemplo, o Big Bang. Mas a gente vai se perguntar, e antes? Mesmo, né, a discussão teológica, bom, Deus criou o mundo a partir do nada, mas o que era então esse nada antes de Deus criar o mundo, né? Perguntas desse tipo seriam perguntas que o ser humano naturalmente se faz, e historicamente se faz. O que o Kant está dizendo é, por exemplo, o Hume, quando critica a metafísica clássica, ele está certo em dizer, olha, a gente não pode pegar isso e achar que a gente vai conhecer algo. É justamente para isso aquela imagem dos blocos de gelo que derretem. Quer dizer, a gente acha, né, se tem uma ideia, tem ali um criador assim assado, né? Só que você não consegue conhecer, né? Continua sendo uma hipótese que ajudaria a fechar todo, né, a compreensão do mundo, só que uma hipótese que não é comprovável de modo algum. Então, é isso. Você tem razão. Do ponto de vista do Kant, você só tem conhecimento aqui, mas você pode pensar. E uma vez que você pode pensar e que não há razão para assumir, embora a gente receba, né, as informações da acessibilidade, não há razão para assumir que isso seja tudo. Que não possa haver causas, né, que nos escapam, causas, fenômenos, eventos, não fenômenos nesse sentido, né, que nos escapam, dada a constituição das nossas faculdades. A frase do Shakespeare, né, mais coisas entre o céu e a terra do que a nossa vã filosofia pode imaginar. Um pouco isso. Tem muita coisa que a gente não compreende. É uma limitação do intelecto humano. E é natural a gente tentar preencher isso, né? Tentar, de alguma maneira, pensar isso. Mas isso não vai produzir conhecimento. Não vai produzir conhecimento, mas, e a gente vem para um outro elemento importante, pode justificar crença ou fé. Justamente onde o conhecimento não alcança mais, e você pensa, né? Você pode aí, a propósito disso, acho que seria conveniente trazer nesse momento, eu traria depois, mas não sei se daria nem tempo, uma citação que é da Crítica da Faculdade de Julgar, lá do final, mas em que o Kant está abordando um tipo de questão que ele já se colocou aqui na Crítica da Razão Prática, onde ele pensa o seguinte, olha, seguindo esse raciocínio que eu estava desenvolvendo, então nós somos levados a pensar em questões para além do que a gente vê. Tem uma coisa importante, né, que eu não falei na minha resposta a você, que é o sentido interno, né, o que ele chama de sentido interno. Quer dizer, segundo ele, nós temos uma autoapreensão do eu que não permite tirar conclusões, fazer ilações como aquelas que Descartes faz. É uma substância pensante, a alma, assim, assim, assado. Mas tem um eu igual a X, que nós intuímos, que para ele é real. Então, vamos dizer, real dentro desse sistema. Está dado. Tanto quanto o que a gente vê fora. Tem um dentro. Isso, claro, o ponto discutível, na maioria do dia, com a neurociência, etc, etc. Enfim. Mas tem essa ideia de um dentro. Então compõe também um conhecimento. Isso é o que dá acesso, digamos assim, a toda a filosofia que ele mesmo está elaborando, né? Que é um conhecimento da subjetividade. Bom, a partir daí, então eu tenho esse pensamento, do ponto de vista do conhecimento teórico, eu chego lá e tenho limites, né? Então ele vai mostrar na dialética, que é a lógica da ilusão, como que eu chego em determinadas aporias, né? Problemas sem solução, becos sem saída, né? Quando eu penso, por exemplo, Deus existe ou não? Eu não tenho como resolver isso em termos teóricos. Mas, uma vez que a ideia é posta, né, aí entra um pouco, né?
elementos da metafísica clássica, porque essa noção de Deus, né, enfim, dá muitas coisas. Uma vez que nós pensamos Deus e que Deus é possível, eu não posso dizer que não. Quando eu, então, a partir daquela parte toda, digamos assim, da engrenagem, né, do software, considero as mesmas questões, eu vou pensá-las de um outro ponto de vista. E desse ponto de vista, por que seria importante a ideia de Deus? Para dar um sentido à própria realidade e às nossas ações no mundo. E não só um sentido, como a esperança de uma melhora das coisas, ou algo do tipo, assim como se torna necessário acreditar na alma, né, para dar sentido maior para as nossas próprias existências individuais. E aí, bom, não é conhecimento, isso já estava claro. Só que é possível, e é importante desse ponto de vista, isso seria suficiente para justificar a crença. E aí o Kant passa a defender que nós não só podemos, como devemos pensar Deus especificamente como um autor moral do mundo, e nós devemos acreditar na existência. Então, por isso que muitos, né, acusam o Kant de deixar voltar, né, pela porta dos fundos, disfarçadamente, aquilo que ele tinha expulsado com todo, né, enfim, um grande espetáculo, né, na porta de entrada. Olha, não tem mais Deus aqui, né? Então, tem até aquela piada, não sei se eu contei, né, que falam que o Lamp, né, que trabalhava com ele por muito tempo, teria ficado muito triste, né, deprimido, quando viu que o seu chefe lá tinha dito que Deus não existia. Aí o Kant escreveu a segunda crítica para dizer que era preciso acreditar em Deus, para ele ficar mais tranquilo. Isso é piada, né? Mas enfim. O próprio Sócrates já falava, né, que reconhecer a Deus é reconhecer a própria ignorância, né? Esse é um elemento que aparece também, né? Se a gente pensa, tem muitos momentos em que o Kant fala da necessária humildade que está em reconhecer os limites do conhecimento, né? Então tem passagens interessantes nesse sentido também. Mas olha só, né? Então ele desenvolveu essa ideia aqui, e aqui em 1790, depois em 1793 ele vai escrever A Religião nos Limites da Razão, que ele vai pensar mais detidamente a própria religião, questão das instituições historicamente consideradas, enfim, mas sempre a partir da razão, né, do a priori, etc, etc. Ele vai incluindo, né, um pouco essa ideia, ele vai englobando tudo com o sistema, né, dele, vai dando um jeito de colocar tudo para dentro da razão, até em alguma medida o irracional, que é mais ou menos como uma maneira possível de ler o sublime, a maneira como aparece o sublime. Não vou entrar nisso especificamente agora, mas depois a gente pode falar sobre isso, claro, até porque vai aparecer nos textos, né? Mas vejam, então, aí tem no final da terceira crítica, tem alguns parágrafos, quando ele está falando do método, o que é curioso, da faculdade de julgar, interessante que apareça no método, né? Quer dizer, justamente como algo que não é conteúdo, né? É um modo de pensar, em que ele vai refutar as diferentes provas, né? Ele vai discutir, refutar coisa que ele já tinha feito outras vezes, né? Diferentes provas, tentativas de provar, né, a existência de Deus, e vai apresentar de novo, ele já tinha apresentado esse argumento, a prova moral, que ele considera a prova moral da existência de Deus. O que é a prova moral? É exatamente isso que eu acabei de escrever. Devemos acreditar em Deus por uma questão de moral, no sentido assim, né, de uma necessidade de sentido mesmo, para dar sentido à existência, que é uma coisa bem, vamos dizer, que antecipa em alguma medida a filosofia existencialista, né? Por isso a aproximação que eu faço num texto que eu escrevi, que eu acho que eu já mencionei, ainda não saiu, mas com o Kierkegaard, né, que é considerado o pai do existencialismo, e que tem essa ideia, né, de que você tem o cognoscível acaba, daí para frente, que é o único jeito de dar sentido, tem que ser a fé, enfim. Então tem umas semelhanças aí interessantes a serem consideradas. Vejam só essa passagem que eu vou citar, que está lá no parágrafo 87 da terceira crítica.
Então, que é o parágrafo justamente da prova moral. E aí ele distingue, né, o que significa saber algo no sentido da verdade lá como correspondência, opinar e acreditar. E aí tem vários tipos de crença, né? Tem a crença pragmática, enfim, tem vários tipos e a crença moralmente justificada. E aí então ele fala o seguinte, sendo que, vejam, muitos dos autores que recuperam Kant, por exemplo, para pensar a filosofia prática contemporaneamente, né, seja no direito internacional, seja na política, enfim, ou mesmo na ética, como Habermas, deixam toda essa parte metafísica, essa parte de crença em Deus, etc., deixam de lado. Né, porque isso seria comprar, né, um pacote metafísico que ninguém quer assumir a princípio. Mas, de fato, né, se a gente pega, o Kant dá bons motivos, bons argumentos para pensar o seguinte, olha, ele já fundamentou a lei moral. Então, digamos assim, com o imperativo categórico, por mais difícil que seja de... Não é possível. engolir. Não vai, não rola, não funciona. Bom, Não dá. por mais, então, impossível que seja, ele já estabeleceu o que seria o fundamento da moral, um critério universal. Então, isso que vem depois seria de menor importância, toda essa discussão a respeito da crença. Mas vejam o que ele afirma nessa passagem. No final desse argumento, né? Então, insistindo na importância da crença. Podemos, portanto, supor um homem correto como, digamos, Spinoza. Não sei se alguém aqui conhece Spinoza, né? Mas Spinoza tem aquela ideia de Deus como sendo a própria natureza, né? Uma concepção panteísta, né? Que a gente poderia dizer de Deus. Então, não existe Deus para Spinoza no sentido cristão, né? No sentido, até porque o Spinoza era judeu, né? Então, esse Deus criador do mundo, etc. Então, podemos, portanto, supor um homem correto, como, digamos, Spinoza, que se mantém firmemente convencido de que não existe um Deus, nem tampouco uma vida futura. Como poderá ele julgar sua própria destinação interna a fins, que é um conceito que ele apresenta na terceira crítica, que a gente vai ver depois, essa ideia de fins, finalidade, conformidade a fins, destinação a fins, a ideia de finalidade vai ser um tema importante, vou falar bastante sobre isso na próxima aula. Como ele poderá julgar, então, a sua vocação, sua destinação, né, moral, por meio da própria, né, quer dizer, essa vocação por meio da lei moral, a partir da lei moral, que ele de fato honra nas ações dele. Ele não demanda nenhuma vantagem para si por segui-la. Não age por interesse, mas por respeito à lei, né? Supondo que Spinoza é um homem correto, como Kant está dizendo. Então, ele não demanda nenhuma vantagem para si por segui-la, seja neste ou no outro mundo, porque ele não acredita em outro mundo. Quer antes promover desinteressadamente o bem para o qual essa lei sagrada direciona todas as suas forças. Ele usa o adjetivo sagrado para se referir à lei moral, coisa que ele faz em outras ocasiões também, que também a gente poderia problematizar, né? Num espírito bem nietzschiano. Assim. Mas, veja, seu esforço é limitado. E, embora a natureza possa dar-lhe um assentimento fortuito aqui e ali, ele não pode dela esperar, da natureza, uma concordância com o fim que seja precisa, com o fim moral, regular e conforme a regras estáveis, como são e têm de ser suas máximas internas, né? Os princípios, suas regras de conduta inspiradas na lei moral, digamos assim, né? Então, não adianta esperar da natureza que de uma hora para outra a sociedade humana vai começar a se tornar somente como se nós fôssemos anjos, né? Então todos vamos praticar o bem, ninguém vai enganar ninguém vai mentir. Não adianta esperar que isso vai acontecer no mundo sensível. E o Kant não tem nenhuma ingenuidade, nenhuma ilusão quanto a isso, né? O Kant tem uma concepção do homem no mundo sensível semelhante à do Hobbes, acho que eu já falei isso, né? Então ele não tem nenhuma ilusão quanto ao homem de carne e osso. A lei moral funciona justamente como uma baliza, assim,
que ele chama de ideal regulador, que coloca uma tarefa infinita, mas que é fundamental. Então a natureza jamais vai mostrar isso, jamais vai apresentar isso pra gente. Quando ele fala aqui natureza, pensando na realidade concreta dos seres humanos e de suas sociedades. A natureza vai continuar mostrando pra gente o que a gente está vendo, a exaustão, né? Inclusive em momentos que a gente acha que estava melhorando um pouco as coisas e tal, né? E começa a ter Trump, Bolsonaro, guerra e tudo isso. Bom, então, esse mesmo fim, né, que ele não vai ver realizado pela natureza, ele se sente obrigado e compelido a realizar pela sua natureza moral. Ele está supondo uma pessoa que age moralmente, né, mas não acredita em Deus. A mentira, a violência e a inveja estarão sempre em torno dele, por mais honesto, pacífico e benevolente que ele seja. E os homens corretos que ele ainda encontrará à sua volta estarão, mesmo sendo dignos de felicidade, estarão sujeitos pela natureza, não se importa com isso, a todos os males, da pobreza, das doenças e da morte antes do tempo, tal como os demais animais da terra. E assim permanecerão para sempre, até que uma grande tumba os engula a todos, honestos ou desonestos, pois isto aqui não faz diferença, e os lance de volta, eles que chegaram a acreditar que eram o fim derradeiro da criação, eles, seres humanos, né, no abismo do caos sem finalidade da matéria, do qual haviam sido retirados. Né? Aqui, né, o tom dessa passagem é muito existencialista. O fim, portanto, que esse bem-intencionado homem tinha e devia ter diante dos olhos ao seguir as leis morais, teria de ser agora abandonado por ele como algo impossível. Ou, caso ele queira manter-se aqui agarrado ao apelo de sua destinação moral interna e não deixar enfraquecer-se pela nulidade do único fim derradeiro idealista que corresponde às suas elevadas exigências, que se, né, esse fim fosse um vazio, né, um nada, o respeito com que a lei moral o incita imediatamente a obedecer, tudo isso, né, se ele então não se deixar enfraquecer quanto a tudo isso, então ele tende a assumir, de um ponto de vista prático, isto é, para ao menos formar um conceito da possibilidade do fim derradeiro que lhe é moralmente prescrito, a existência de um autor moral do mundo, isto é, de Deus, algo que ele pode perfeitamente fazer, já que não é contraditório, mesmo argumento que ele usava para a liberdade. Né? Então aqui ele claramente está dizendo, olha, não adianta só ser moral, tem que ser moral e tem que acreditar em Deus. Né? Isso, né, para o Nietzsche, por exemplo, é um prato cheio. Né? E é interessante, não só para o Nietzsche, o Gerard Lebrun, né, que é um autor muito influente aqui no Brasil, acho que eu já mencionei, né, ele tem uma tese em que ele defende que o Kant acabou com a metafísica, né, chama Kant o fim da metafísica, mas depois ele, a partir desses parágrafos aqui do final da terceira crítica, né, ele volta atrás, fala, eu estava errado, o Kant é cristão mesmo, e tem uma metafísica cristã e assim por diante, enfim, né, só para... Qual parágrafo que é? É o 87, é o final do o último parágrafo do parágrafo 87, né, o finalzinho do 87. Então, é claro, depois ele está sempre mostrando, olha, mas é só moral, não é conhecimento e assim por diante. Mas, enfim, não deixa de ser interessante notar como, né, tendo partido lá, e num primeiro momento ele parece dizer, olha, esqueçam tudo que está em volta da ilha, agora ele está preenchendo esse espaço em volta com um monte de coisa. Porque isso é necessário, a princípio, para fechar o sistema. Esse é um dos motivos pelos quais ele escreve a terceira crítica. Se vocês puderem dar uma lida, né, eu mencionei o livro do Alan Wood, mas o livro do Cassirer ele é muito legal, ele está na nossa pasta também. Os dois primeiros tópicos do capítulo 6, vale a pena dar uma olhada, porque, enfim, acho que é uma maneira interessante de explicar, e aí o Cassirer, pelo contrário, né, não vai nem chegar perto dessas coisas de Deus, ele quer somente fazer um Kant atualizado, não metafísico, etc., mas a maneira como ele explica por que o Kant escreve a terceira crítica, que não era uma coisa, acho que eu já falei isso, que não estava nos planos. Né? A ideia de fundamentar a filosofia moral, de fazer uma crítica da razão prática, isso já estava nos planos do Kant quando ele estava pensando a crítica da razão pura. Então ele já tinha isso em mente. Ele começa a ter em mente, por aqui mais ou menos, a ideia de fazer uma crítica do gosto, portanto, sobre a estética. Mas ele ainda não estava pensando em juntar isso
com a faculdade de julgar teleológica, ou seja, a reflexão teleológica sobre a natureza. E aí, uma das coisas que vai intrigar muita gente é por que o Kant juntou arte com reflexão teleológica sobre a natureza, né? O que uma coisa tem a ver com a outra? O Cassirer tem uma maneira de responder a isso, e antes de mais nada ele começa com um argumento de autoridade, que é muito recorrente aqui, que é uma citação do Goethe para mostrar como, se os outros não entenderam, o Goethe entendeu por que o Kant estava juntando essas duas coisas, né? O Goethe é um argumento de autoridade na Alemanha, né? E eu já falei, né? O Cassirer aqui está tentando colocar o Kant, vamos dizer, como, né, um grande herói filosófico ao lado do grande herói literário, né, que seria o Goethe. Enfim. Bom, então a gente retoma na quinta. Acabamos só entrando muito de leve na terceira crítica, mas na próxima aula eu vou falar mais. E a gente vai, né, nos 3 seminários depois ter a oportunidade de ver com mais calma alguns conceitos. Fala. Professor, mas aí eu acho que você ia falar uma coisa que você acabou não falando sobre o que é que faz a liga dos dois sistemas, do conhecimento e da prática. Então, né, acho que isso eu vou explicar melhor depois. Mas a princípio, ele vai dizer que é a faculdade de julgar. Só que para aí, a faculdade de julgar reflexionante. Ele vai estabelecer uma figura que é a reflexão, que ele já fez, mas isso vai adquirir uma importância muito grande, por oposição ao juízo reflexionante, por oposição ao juízo determinante que opera aqui, em que nós estabelecemos verdades. O juízo reflexionante é um juízo em que a gente procura encontrar regras gerais para fenômenos particulares, só que não são regras gerais de caráter necessário e universal, não são, digamos, conjuntos de regras que podem ser comprovados aqui, mas que são necessários para a gente pensar a natureza como, digamos, um sistema, né? E aí, para poder pensar a articulação de tudo isso, natureza como sistema, né? E aí, enfim, é um complexo para explicar tão rapidamente, né? Natureza como sistema, juntando conhecimento teórico, filosofia moral, o que ele vai precisar? Ele vai precisar incluir nessa reflexão a ideia de um mundo inteligível, ou que ele também vai chamar de mundo suprassensível, que seria o fundamento do mundo sensível. Ou seja, o que acaba rearticulando é algo muito parecido com os sistemas metafísicos clássicos, se a gente quiser, né? Só que numa chave hipotética, no que ele vai chamar de como se houvesse uma inteligência, como se houvesse um intelecto divino, digamos assim, né? É uma chave só hipotética. Por isso que não é um fechamento tão robusto, né? Por isso que o Hegel, Fichte, Schelling e tal, todos vão acusar o Kant de ter deixado o sistema aberto. E vão tentar justamente fechar, porque eles acham que ele não conseguiu. Mas a gente vai falar mais sobre isso. Assim, não é tão simples essa operação de fechar o sistema, né? Mas foi bom você ter lembrado, é uma questão fundamental mesmo. Só um detalhe. A gente não conhece um objeto, mas a gente tem um conhecimento, um manual de outros que já conhecem o objeto, e a gente tem um manual e tal. Agora a gente tem conhecimento sobre o que está dentro do manual. Agora nós vamos para o objeto. O conhecimento não nasceu ali do manual, mas talvez quando a pessoa entra em contato com o objeto, que vai pôr em prática as teorias. Bom, mas aí você tem duas coisas a pensar. Você tem que pensar o seguinte: o conhecimento que a gente tem da realidade hoje, 90 e tantos % é de segunda mão, digamos assim, né? Não foi a gente que experimentou, que fez os experimentos que nos deram esse conhecimento. A gente só vai conhecer uma parte muito pequena dos objetos que já foram estudados para produzir esse conhecimento todo, né? Agora, por outro lado, isso pode ter uma função, talvez, né, pedagógica, né, de compreender como funciona a ciência muito, muito grande. Acho que essa é uma reflexão que está um pouco até vamos dizer, no projeto pedagógico da UFABC, né, que é porque é importante ter diferentes modelos, né, de ciência, ter contato com diferentes modelos de ciência e diferentes práticas científicas, para entender justamente como são lógicas diferentes. Exatamente, até porque eu acho que se o manual tiver alguma coisa que considere-se errado, talvez o objeto... Eventualmente sim, né? Mas a gente retoma então na quinta, né, que o próximo
O professor já deve estar